dia, hoje é segunda-feira, dia 18 de julho de 2016, está no ar a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. No programa de hoje vamos falar sobre a doença de Parkinson, vamos falar também sobre inclusão na universidade. Mas antes de começar os assuntos desse programa, você confere as manchetes do Diário Regional de hoje. Empresários juiz-foranos superam crise e expandem negócios. Prefeitura utiliza R$350 mil da saúde para implantação de plano diretor. Juiz forano com TDAH vai lançar obra sobre transtorno na Bienal do Livro. Jovem de 20 anos é preso por atirar contra 4 pessoas. Saiba qual pode ser o valor da sua aposentadoria em 2017. Leia ainda no Classe Tudo, imóveis para compra e venda, tabelionatos e passatempos. Você também pode participar do Diário Regional, mandando fotos, sugestões, informações e denúncias para o WhatsApp. O número é 98892-4920. Sua mensagem pode ser publicada na coluna Você no Diário Regional. E participe também da nossa mesa de debates, enviando o seu comentário ou sugestão para o e-mail mesadedebate@tvejf.com.br ou pelo facebook.com/mesa de debates. Tem também uma forma mais imediata de entrar em contato com a gente, que é através do WhatsApp. O número é 98892-4905. Hoje, como debatedor, a gente recebe o dramaturgo José Luiz Ribeiro. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia, companheira Neuza. Hoje toda em dourado, né? Simbolizando o ouro que nós precisamos nas Olimpíadas. Bom dia, companheiro Leandro, doutor Leandro, Rosane e Rodrigo. Sim. É um prazer estar com vocês. E que essa semana seja uma semana de muito aprendizado e que a gente hoje nessa mesa possa curtir bastante, porque os dois assuntos são absolutamente importantes, tanto o Parkinson quanto a inclusão, os dois remetem a um novo momento da nossa vida. Como debatedora, a gente recebe também a jornalista Neuza Bernardes. Bom dia. Bom dia, querido. Esse negócio do ouro, Zé Luiz, isso porque a gente tem que fazer um pensamento positivo. A gente tem que ir, sabe? Porque a Olimpíada está chegando, nós estamos precisando de ouro, gente. Né? Nós estamos precisando levantar o moral do país, que é isso. Vamos confiar e vamos torcer mesmo de todas as formas. Mas por falando em inclusão social, aliás, bom dia, gente. O Zé Luiz já dá o mote, a gente já embarca. Bom dia, João, bom dia a todos os nossos convidados, bom dia você que está em casa, bom dia, Zé Lu. O que eu queria dizer é que nós temos um telespectador muito atento que fica ali vendo o que a gente faz, ele não descuida, que é o Guilherme, lá de São Mateus, e ele me ligou falando, olha, eu estou aqui assistindo e eu quero que ele continue assistindo, porque hoje nós estamos falando de um assunto que te interessa, Guilherme, que é a inclusão social. Você vai entender por quê. E eu gostaria de dizer também que esses dois assuntos vieram muito a propósito, porque nós estamos aí com a Olimpíada, né? Cheia de pessoas que fez a sua inclusão, né, para a Olimpíada, fez a sua inclusão através de uma competência que não imaginava que tinha, mas que explorou de uma forma muito inteligente. Presta atenção nos assuntos que nós vamos tratar aqui, porque todos eles são de extremo interesse. Eu quero que você tenha uma semana bem sossegada. Como convidados de hoje, nós recebemos o neurologista Dr. Leandro Cruz. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com todos vocês. E recebemos também o advogado Rodrigo Mendonça. Bom dia. Bom dia a todos os companheiros e bom dia também aos nossos espectadores. E recebemos também a coordenadora do curso de Letras Libras da UFJF, hoje acompanhada da intérprete Andressa Maria, Rosane Garcia. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui. Bom dia a todos, um prazer poder participar. Bom dia também aos telespectadores. E um dos grandes desafios da educação pública hoje é poder incluir jovens e adultos que querem fazer um curso superior, mas têm algum tipo de deficiência. E hoje aqui na mesa de debates vamos abordar 2 casos sobre o tema. O primeiro é um processo seletivo exclusivo para pessoas com deficiência auditiva realizado pela UFJF. O segundo é o caso do Rodrigo, deficiente visual, formado em Direito pela universidade. Para isso, a Rosane Garcia, coordenadora do curso de Letras Libras, está aqui com a gente também. O Rodrigo Mendonça também está presente conosco aqui na nossa mesa. Vamos começar o assunto com a Rosane, para a gente poder entender melhor também essa questão do curso de Letras Libras da UFJF. Minha primeira pergunta é essa, né? Como que funciona esse curso de Letras Libras da Universidade Federal?
Então, começou no ano de 2014, foi quando começou o Letras Libras aqui no FJF, para trazer essa importância, né, para os surdos verem que eles têm acesso agora à língua, têm acesso à língua própria deles numa universidade pública, e então esse processo seletivo agora abriu para ter mais acesso para os surdos. E quais são as dificuldades assim, que essas pessoas enfrentam na vida acadêmica? Então, as dificuldades são várias, né? Mas a principal é a língua portuguesa, a leitura, a escrita. Justamente por serem línguas de estruturas diferentes, o português funcionando como uma segunda língua para o surdo, é necessário mais adaptação, mais recurso visual. Essa coisa da escrita realmente é a maior dificuldade que encontra na vida acadêmica. E o Rodrigo Mendonça, nosso advogado, que já formado, agora já exerce a sua profissão, quais são as dificuldades que você enfrentou, Rodrigo? Para mim foi eu tive que aprender a aprender também, porque a minha deficiência ela não é na nascença, né? Eu perdi a visão aos 25 anos, no auge da juventude. E ergui a cabeça, assumi a minha nova condição de pessoa com deficiência visual e corri atrás, né? Procurei a ajuda e obtive esse apoio da Associação dos Cegos em Juiz de Fora e, por meio deles, consegui meu ingresso no curso de Direito do Instituto Metodista Granbury, onde a instituição, no meu caso, se mostrou totalmente aberta a receber um aluno com deficiência visual. Embora já tivesse passado outros alunos também com deficiência visual por lá, eu fui completamente diferente. A instituição sentou, procurou saber quais eram as minhas necessidades, fez as adaptações que eu indiquei, que atendiam a minha especificidade, e foi muito bacana. Foi uma experiência interessante. Hoje, não vou ser hipócrita de dizer que minha vida está bem melhor depois que eu perdi a visão, porque infelizmente não é. Mas depois da perda da visão, com certeza, e com o apoio das instituições, tanto faculdade quanto a Associação dos Cegos, eu sou um homem completamente melhor. Rodrigo, essa passagem, você disse que você perde a sua visão já quase que adulto, não é? Como foi essa passagem para você dar como exemplo essa mudança da sua cabeça nesse sentido? Então, essa sua pergunta, ela é bem propícia, né? E ela ensejou também um livro que eu estou terminando de escrever agora, que chama-se Um Novo Olhar, onde eu relato a minha experiência, longe de ser um livro de autoajuda e de longe também de ser uma biografia. Mas é porque essa pergunta é muito recorrente. Para mim, eu tenho a experiência de ter um tio também deficiente visual em casa. Porém, ele é completamente diferente de mim. Ele não sai de casa sozinho, depende de pessoas para seguir a sua vida. O mundo que eu tinha de pessoa com deficiência era aquele. E uma coisa que eu não queria para mim. Então, perdi a visão em dezembro de 2008. Em fevereiro de 2009, já procurei a Associação dos Cegos, fui buscar minha independência. Com 4 meses, eu já estava andando com minha guia sozinho pela rua, já tinha aprendido o braille. E foi onde que eu peguei e falei, não, sou muito hiperativo, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que ocupar minha cabeça, porque depressão é algo que não combina comigo. Foi onde que eu resolvi estudar, comecei a procurar as instituições. Busquei algumas que não se mostraram acessíveis, porque nunca tiveram essa experiência de ter um aluno com deficiência visual, mas fui muito bem acolhido pela faculdade onde eu me graduei. E, para mim, a gente não pode comparar, porque as deficiências, embora sejam o mesmo tipo, cada pessoa reage de uma forma diferente. Eu resolvi erguer a cabeça, como tem um capítulo do meu livro que eu estou escrevendo. É justamente a diferença do aceitar e o assumir. Eu assumi minha nova condição, sou assim, e vamos embora, vamos em frente. As pessoas têm que conviver comigo da forma que eu sou. Sou um deficiente visual, sou um advogado caminhando na carreira, começando agora. Estou me saindo muito bem e amo o que faço hoje. O Rodrigo, já que nós estamos falando da sua superação, e é muito importante esse exemplo para muita gente que passa pela situação semelhante, eu queria que você dissesse o seguinte: quando a pessoa é surpreendida por uma situação nova como a sua, o que ele deve fazer? Procurar um psicólogo? Como é que é o caminho para que ele supere isso com a facilidade que você superou? Na verdade, o primeiro passo é o próprio profissional, o oftalmologista, que ele, por questões profissionais, ele deve realmente encaminhar o paciente para um terapeuta. Foi o que aconteceu comigo, mas eu caminhei sozinho, grande parte sozinho, tanto com 4 meses depois da perda da visão eu já tinha deixado a terapia, porque partiu de mim.
essa vontade de seguir, de mostrar para mim mesmo que eu sou capaz de muita coisa. Quando eu perdi a visão, eu tinha família, quer dizer, tenho, na verdade, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, todos estavam ali, naquele seio familiar. Mas eu pensei, um dia minhas irmãs vão casar, vão embora. Meus pais, infelizmente, falecem, não duram para sempre. E a hora de sair, encarar o mundo, quebrar a cara é agora, porque eu sei que eu vou ter alguém em casa para me amparar. Então a hora de quebrar a cara é agora. Vamos embora, vamos encarar o mundo. E assim, eu fui, depende de mim. Mas eu creio que as pessoas, quando passam por situações como eu passei, eu acho que a melhor forma é realmente procurar um profissional, um psicólogo. Se podem procurar, existem instituições como as faculdades que têm esse núcleo também de psicologia que atendem também. Enfim, existem N maneiras de procurar esse profissional. Mas passando por uma situação da perda da visão, como eu passei, a gente também tem a Associação de Cegos, onde eu fui muito bem recebido e me atendeu a minha necessidade. Eu fiz orientação à mobilidade, fiz N cursos que a associação hoje oferece, e nesse ano de 2015 tive a graça de ter sido convidado pela instituição para assumir o posto de advogado da instituição. Hoje eu era uma pessoa aposentada por invalidez, abri mão da minha aposentadoria, trabalho hoje pelo regime de CLT, sou advogado da instituição. Além de tudo, do primeiro auxílio, lá atrás com o curso de orientação e mobilidade, que é o curso que os deficientes visuais aprendem a andar com guia, a própria instituição me inseriu no mercado de trabalho, a partir da minha formação. Não falei que era o senhor exemplo? Tudo é possível. Eu né? queria saber, Rosane, como é que é a procura para o novo curso que a UF abriu? Vou pedir para a resposta vir no próximo perfeito. bloco. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, e no último bloco o José Luiz Ribeiro havia feito uma pergunta para a Rosane Garcia, a questão da procura, né, do curso. Queria agora, portanto, que a Rosane pudesse responder para a gente como é que está realmente essa procura pelo curso de Letras Libras lá na UFJF. Então, agora estamos começando a ter uma procura maior, né, porque o curso é novo, começou em 2014, mas falta também bastante divulgação sobre o curso. Muita gente ainda não está sabendo. Nossa, realmente tem Letras Livres Juiz de Fora, né? Falta ainda essa divulgação para ter uma procura maior. E passar a ensinar Libras nas escolas facilita bastante ou não faz muita diferença? Dentro das escolas, né, esse ensino, né, ele é muito importante. Para o surdo, desde criança, ele ter acesso à língua dele, né, para ele estar inserido nessa comunidade, para ele ter como modelo um surdo adulto. Porque para então ele poder se desenvolver dentro da sua cultura. Ter o professor e ter o intérprete, isso pode, né, ter aquela dificuldade um pouco de assimilar. A questão do professor surdo é um modelo para a criança também. E isso tem algum projeto nesse sentido? Não, né? Na escola pública, não, né? Tem um projeto que está começando a se estruturar, né, que é o projeto da escola bilíngue. Ele também é um projeto muito importante. Começou no mês de maio, já teve conferência bilíngue dos surdos, né, da Zona da Mata, que aconteceu aqui em Juiz de Fora. Teve uma procura bastante e falamos sobre a escola bilíngue para tentar ter a conversa com o governo e com a prefeitura, e estamos ainda estruturando isso tudo para a criação da escola bilíngue aqui em Juiz de Fora. E eu gostaria de saber da Rosane. Ela hoje é coordenadora do curso de Letras Libras da UFJF, né? Como é que foi essa questão da superação para ela chegar até onde ela chegou hoje? Como é que foi a graduação dela? Então, eu antes, né, foi muito difícil para mim no começo, né? Minha mãe me auxiliou muito, me ajudou muito a estudar para o vestibular, e aí eu consegui o acesso à minha primeira faculdade. Mas ainda assim eu tinha dificuldade para conseguir o intérprete. Foi muito difícil, tentamos conversar com o diretor, eles falaram que lá não teria intérprete, mesmo eu dizendo que era o meu direito. Continuamos lutando, tentando, quase entramos com processo, inclusive, e aí, então, um ano depois, conseguiram um intérprete para mim lá. E aí foi assim que eu consegui progredir na faculdade, com a presença do intérprete. E aproveitando a pergunta do Rodrigo, eu queria perguntar também quanto à inclusão na vida acadêmica, né? Como que foi isso, assim, como para virar professora realmente da universidade, e agora como coordenadora do curso também, como que foi esse processo? Depois que eu me formei, né, aí eu fiz um concurso para a UFJF, e aí tinha a vaga dando preferência para os surdos, né?
E aí eu tentei, fiz a prova fazendo a redação lá como português como minha segunda língua, eles aceitaram, e aí eu consegui o ingresso. Hoje, como coordenadora, assim, para mim é um processo natural, né? Eu fico junto com alguns intérpretes, né? Sempre tem algum intérprete, porque toda hora algum aluno vai na coordenação e tem essa dificuldade da comunicação, mas sempre tem um intérprete lá comigo também. Então é um processo natural. Escuta, quanto tempo leva para um treinamento para a pessoa aprender a trabalhar com essa comunicação através da Libras? Vai depender, né? Vai depender de cada pessoa. Depende do interesse, se o interesse é maior, isso também faz demorar. E o mais importante é o contato com o surdo. Ter acesso à associação dos surdos, contato com outros surdos, estar sempre conversando. E a gente costuma até falar que é uma base de 6 meses, até 1 ano consegue fluir bem. Então, existe uma associação dos surdos? Tem sim, a Associação dos Surdos, o sinal é esse, o sinal da associação de lá. Onde que funciona para as pessoas que precisam procurar? Lá é aberto, né? Lá tem a visitação uma vez por semana, mas realmente falta intérprete também para estar lá junto, né? Mas aí é só a gente solicitar o intérprete de algum conhecido, algum curso, né? De intérprete para ir lá junto, se tiver essa dificuldade de comunicação da família e tudo mais. Mas a Associação do SUS está sempre ajudando a organizar seminários e tudo mais, e lá eles explicam, dão esse acesso às pessoas. Eles têm uma sede? Como é que é? A sede, por enquanto, está sendo por aluguel. Ainda não conseguimos uma sede própria para a associação daqui. Por isso que a gente ainda está nesse processo de solicitar a prefeitura, ver como que funciona a solicitação dessa sede. E onde funciona hoje? No momento está fechado lá, por questão de pagamento de aluguel, de infraestrutura, né? Por causa do outro sócio, parece que não teve o pagamento, então, por isso que está fechado lá agora, né? Estamos procurando outro lugar agora. Eu queria fazer uma pergunta para você, Andressa. Como é que surgiu esse interesse por aprender a língua? Então, eu comecei, quando eu tinha 7 anos, eu comecei a estudar junto com uma amiga minha surda, na escola, e eu tinha contato diário com ela. E aí, quando começou a ter intérprete, e ela não tinha intérprete na sala. Quando começou a ter, em 2005, eu já sentava perto, então eu tinha contato com ela e com o intérprete. E ela foi me ensinando, eu vi o intérprete e eu consegui associar as 2 línguas. Foi passando um tempo, nós estudamos juntas 11 anos, estudamos juntas, e aí era aquela convivência de visitar a casa. Nós éramos muito amigas, né? Aí depois que formamos o ensino médio, nós nos separamos, mas aí eu entrei no Letras Libras, ainda tenho contato com ela, mesmo ela morando, agora ela está morando no Rio, mas aí eu continuei tendo contato com surdos, fiz cursos de Libras, agora estou no Letras Libras também, sou aluna lá, e aí o contato eu pretendo continuar tendo, né? Por isso que surgiu o interesse. E existem variações regionais da Libras? Tem muita variação regional, sim. No Brasil é que nós usamos a Libras, né? Que aí tem essas variações regionais. Igual nós temos no português, por exemplo. Às vezes em São Paulo a gente percebe um sotaque diferente do Rio. Na língua de sinais brasileira é a mesma coisa. Bacana. O interessante é que isso não acontece com o método Braille, que é utilizado pelos deficientes visuais. O Braille ele é uma linguagem, uma grafia internacional, onde qualquer lugar onde o deficiente visual ele tiver acesso ao Braille, a grafia, o método ali é o mesmo, né? O que muda realmente é a questão da linguagem do próprio país, o inglês, por exemplo, para quem está nos Estados Unidos. Mas a grafia Braille, o método Braille ele é o mesmo, ele é único, ele é universal. Ô Rodrigo, já que você mencionou essa questão do Braille, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência quando você era estudante, né, com os livros, como que foi a procura desses livros em Braille, se você conseguiu achar todos em Braille, como que foi isso? A vida acadêmica não foi fácil, porque eu perdi a visão, como eu disse anteriormente, em 2008 e iniciei a vida acadêmica em 2010. E eu tive contato com outros deficientes visuais assistidos pela Associação dos Cegos que tinham já a vida acadêmica e cada um usava uma metodologia diferente. Mas o estudo via método Braille é um pouco complicado, porque a Associação dos Cegos teria que pegar o livro em texto, convertê-lo para o Braille, que demanda muito tempo, e não dava a demanda da faculdade, o ritmo de estudo, não dava tempo de acompanhar esse processo em Braille, até porque a associação atendia, na ocasião, mais de 17 alunos.
com De que deficiência forma visual. agora a tecnologia está ajudando? Então, aí A internet, existem as tecnologias assistivas. Existem alguns programas de computador que fazem leitura de telas e leituras de algumas páginas e leituras de formas de texto, como, por exemplo, como Word ou então mesmo bloco de notas. Então, a Associação de Cegos, para mim, o que ela fez? Convertia os textos em tinta para o formato, o bloco de notas ou o Word, e o computador, o notebook que eu levava para a sala de aula, eu dava um comando de leitura, fazia a leitura desses textos para mim. E na faculdade eu levava um gravador de voz digital, deixava gravando as aulas para eu poder interagir também ali. E depois em casa, nos finais de semana ou na parte que eu não estava na faculdade, por conta desses estudos, eu ouvia a aula novamente, aí sim que eu ia fazer as minhas anotações no próprio computador. A impressão que dá é que é tão trabalhoso que vocês saem uns alunos muito mais competentes, não? Porque tem que se esforçar muito mais. Eu brinco que eu fiz 2 faculdades, né? Porque eu tinha que primeiro estar presente para acompanhar e depois, aos finais de semana, eu tinha que ouvir todas as aulas de novo para fazer as minhas anotações, né? E sabe como é que é faculdade, né? Sempre pega o caderno do coleguinha, aquelas coisas, né? O pessoal brincava muito que você chegava em semana de prova, cadê o doutrinador Mendonça? Cadê as anotações dele? Existe um conceito em neurologia, né, que hoje é muito trabalhado, que é a neuroplasticidade, que é a capacidade que a gente tem de, uma vez que a gente perde determinada área do cérebro ou determinada função, que a gente desenvolva outras áreas para compensar, né? Você citou o Braille, que precisa muito de tato, você depois começou a utilizar o seu equilíbrio para se orientar melhor nas ruas, né? Rosana possivelmente também fez algumas adaptações. Você pode comentar alguma coisa sobre isso? Como é que foi desenvolver essas novas habilidades, você e Rosana? Sim. No meu caso, como a gente estava falando aqui em off, eu perdi a visão, não foi totalmente de uma vez. Eu perdi a primeira visão aos 7 anos, do olho direito, vim perder a do olho esquerdo aos 25 anos, né? Foi, como a gente comentou, foi um preparo para a perda total. Então, eu acredito que no decorrer da vida, esses outros, como é que eu vou dizer? Sentidos, a palavra é sentidos, eles foram sendo aguçados e eu não percebi. Depois da perda da visão, aos 25 anos, eu senti sim uma diferença na questão do tato, mas em relação ao pé. Porque era questão de estar caminhando, né, dessa vida independente, né? Ter que prestar um pouco mais atenção na calçada que eu piso, na rua que eu atravesso. Então, realmente, essa diferença eu percebi no tato em relação ao pé. E a Rosane, como é que vê esse lado? Eu já nasci surda, né? A minha surdez é profunda. E acaba que eu me acostumei, né? Eu já cresci com isso. Mas a minha família, mesmo dentro da família, a comunicação era difícil. Eles ficavam falando em português, então eu ficava tentando entender o que eles faziam. E aí o meu campo visual acabou se desenvolvendo mais. Então minha mãe começou a perceber isso e começou a fazer um curso de Libras, né? E aí eu já não tive que usar tanto a minha leitura labial. Eu nunca fiquei muito chateada, né? Até porque eu entendi o lado dela, mas eu fiquei até muito orgulhosa para minha mãe procurar saber, se entender também o meu mundo. Há um estímulo no desenvolvimento da leitura labial também, lá no curso? Quando eu tinha 2 anos de idade, que me ensinaram a leitura labial, eu usava o aparelho auditivo. Usei até os 20 anos esse aparelho na tentativa da leitura labial. Mas aí eu parei. Eu escolhi ficar somente com a língua de sinais porque às vezes tem uma confusão. Mas às vezes eu faço uma leitura labial, sim, às vezes num restaurante, numa padaria, no aeroporto. Então é necessário eu me acostumar com isso, né? Mas com surdo, somente língua de sinais. Gostaria de agradecer ao Rodrigo, à Rosane e também a presença da Andressa, que você veio hoje como intérprete aqui. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, vamos falar sobre doença de Parkinson. Voltamos já.